Boa tarde, gente. Todo mundo consegue me ouvir bem? Dá para ouvir. Então, essa vai ser a nossa última monitoria antes da prova de vocês. A gente vai tentar dar uma revisão geral dos principais tópicos que vocês levantaram, né, de acordo com as dificuldades ou o que gera mais dúvida. E então, a gente vai tentar fazer essa revisão de uma forma mais didática, que auxilie vocês mesmo, né, durante a prova de vocês, para vocês lembrarem, né, desses principais pontos que a gente for falar. Marina, quando você quiser começar, viu? Primeiro, Marina vai explicar a parte dela e depois eu vou explicar a minha parte. Aí pode ficar à vontade, Marina. Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar a minha câmera ligada, mas se eu perceber que a internet ficar fraca, aí eu vou desligar, tá? Porque às vezes assim, o sinal não é muito bom aqui no meu quarto, não. Então, eu e Esté preparamos uma didática mais assim, relacionada a questões, algumas questões antigas e outras questões que a gente acabou bolando, né, de acordo com a solicitação de vocês, né? Assim, só lembrar, né, que é muito importante que vocês não dependam só da monitoria ou de professores assim para fazer uma boa prova, né? Que a gente tenta ajudar, mas às vezes a gente não consegue abranger todos os assuntos de maneira que facilite, né, assim, na hora de fazer a prova, né? Até porque a gente não tem acesso a gente não tem acesso a nada programado para a prova, né? Então, assim, a gente faz, né, o que a gente verifica que mais cai nas provas anteriores. Mas dessa vez aqui a gente foi atender a solicitação de vocês, né, com os temas que vocês pediram. Então, vou começar a apresentar minha tela aqui. Então, aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ah, tá, beleza. Então, né, eu vou começar falando um pouco sobre os exames, né, de cada trimestre de gestação. E aí, eu bolei essa questão aqui, né, relacionando a isso. É só lembrar que sobre os exames que caem na gestação, geralmente eles não cobram muitas questões sobre isso nessa parte, nesse módulo de embriologia, não. Eu até estava conversando com o Esther, que parece que eles acabam cobrando mais no módulo de pediatria, que vocês vão ter mais lá na frente. Mesmo assim, é bom a gente ter, passar um olho sobre os exames que mais, que são necessários, né, pedir, tanto na primeira consulta como nos outros trimestres, né, para a gente ter uma noção básica e também que se vier cair na prova, tenha pelo menos assim uma lembrança de pelo menos alguns, né, na hora de escrever lá. Então, aqui, Maria, 28 anos, chegou ao consultório obstétrico para sua primeira consulta de pré-natal, com cerca de 9 semanas de gestação. Ela relatou que sua última menstruação ocorreu há aproximadamente 10 semanas. Maria nunca esteve grávida antes e não tem histórico de problemas de saúde relevantes. Quais exames complementares deverão ser solicitados pelo médico diante do quadro? E aí, então, como ela se encontra, né, no primeiro trimestre, e esse é justamente a primeira consulta de pré-natal dela, o médico ele vai ter que solicitar, né, os exames relacionados ao próprio primeiro trimestre, né? Que seriam esses daqui mesmo. Esse aqui eu peguei daquele manual do caderno 32, se não me engano, eu acho que era de 2012 ou de 2013. Eu não encontrei um mais atual. Se alguém tiver encontrado, né, eu ficaria muito feliz se me compartilhasse, porque assim, parece que todos os documentos do Ministério da Saúde são super antigos, né? Então, assim, quando aquela paciente chegou na primeira consulta, o ideal é que o médico peça o hemograma, né? A tipagem sanguínea, o fator RH, o cumbis indireto, a glicemia de jejum, o teste rápido para sífilis, né? Ou então o VDRL também verifica sífilis, o teste para HIV, o anti-HIV, que seria um teste mais laboratorial, demora mais de sair, né, do que o rápido, a toxoplasmose IgM-IgG, a sorologia para hepatite B, urocultura mais urina, ultrassonografia obstétrica, citopatológico de colo uterino, né, se for necessário, exame de secreção vaginal também, se for necessário, e parasitológico de fezes, se for necessário. Então, esse se for necessário aqui é se a mulher tiver alguma condição clínica, né, que... Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui que está pedindo para entrar. Eita.
se a mulher tiver alguma condição clínica que faça com que exija, né, esse exame, se ela tiver com alguma patologia aqui relacionada. Só lembrar que no hemograma, né, a gente consegue observar tanto o leucograma, né, da mulher, verificar se ela tem algum desvio à esquerda, se ela tem alguma infecção, alguma coisa assim relacionada tanto a infecções, né, sejam por bactérias, vírus ou parasitas, também para poder verificar a anemia, né, porque assim a gente sabe que nessa fase pelo hemograma a gente consegue verificar também a questão de alguns níveis séricos, né, para poder verificar se ela está tendo anemia ou não, para verificar o hematócrito, para poder verificar também as plaquetas, né, para poder verificar, ter um contexto geral da mulher. Esse fator RH, ele seria o seguinte, né, a mulher, as hemácias, né, geralmente elas têm proteínas, né, assim, na membrana plasmática delas. E quando a mulher, ela tem o fator RH negativo, se por alguma circunstância, né, dentro do corpo dela, tiver alguma condição que tenham hemácias, né, que tenham esse RH positivo, o corpo dela não tem naturalmente esses RHs. Então, ele vai produzir anticorpos ante esse RH, que seria no caso das hemácias do feto do bebê. Alguns anticorpos, eles conseguem atravessar a placenta, e ao atravessar a placenta, acaba fazendo uma hemólise, né, dessas hemácias do bebê, caso essa mãe seja RH negativo, e esse bebê seja RH positivo. Então, também é sempre bom investigar o tipo sanguíneo, né, do pai, só para poder verificar se a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo, verificar se essa criança tem chances de ser RH positivo e sofrer essas hemólises, né, por conta dessa incompatibilidade, né, de fatores RH. É uma doença bem grave, né, e geralmente a mulher, isso não acontece na primeira gestação, geralmente vai acontecer a partir da segunda gestação, porque antes a mulher precisa ser sensibilizada, né, às hemácias do bebê, e isso vai acontecer justamente naquela hora do parto, né, quando tem a expulsão do bebê e aí tem uma mistura de sangues, porque aí nessa mistura de sangues que essa mulher ela fica sensibilizada ao antígeno e começa a produzir o anticorpo contra aquele antígeno, e aí ela começa, então, ter aquilo armazenado no corpo dela, e o próximo bebê, ela corre o risco, né, de ter provocar essas hemólises no próximo bebê, né. A glicemia de jejum está muito relacionada à própria diabetes, né, gestacional, de sífilis, né, também é uma doença, assim, que tem transmissão vertical, então é sempre bom fazer o teste rápido de sífilis, do HIV também. A toxoplasmose, a gente vai ter o IgG e o IgM, né. Quando a gente tem o IgM positivo, significa que ela é uma mulher que ela está em fase aguda da doença, né? E ela estando em fase aguda da doença, que é mais prejudicial para o bebê. Agora, se ela tem um IgG positivo, significa que ela já teve essa doença há algum tempo na vida dela, e aí ela adquiriu essa cicatriz imunológica, que o IgG significa isso, é uma cicatriz imunológica, que significa que a pessoa já foi infectada por aquele agente etiológico. Então, se ela tem o IgG positivo, ótimo, tudo bem. Só que se ela tiver o IgG negativo e o IgM negativo, essa mulher significa que ela não tem cicatriz sorológica e, ao mesmo tempo, ela também ela não está na fase aguda. Entretanto, esse exame vai ser necessário repetir ele mais na frente, porque, assim, como ela não tem cicatriz sorológica, que é a mesma coisa dela não tem imunidade ainda, ela nunca foi exposta ao agente etiológico, ela pode pegar esse agente etiológico durante a própria gestação. Então, assim, mesmo assim, a gente ainda vai repetir o exame de toxoplasmose se ela for IgG negativo, né? Além do mais, a gente também vai ter a sorologia para hepatite B, fazendo observação do antígeno superficial, né, assim, da bactéria, que seria o HBsAg, né, que consegue identificar também se a mulher, ela tá, né, com a hepatite B, não necessariamente aqui na fase ativa, né, mas assim, dá para identificar que ela tem o vírus, né, e que o vírus está circulante, e que ela ainda não conseguiu combater esse vírus. Então, a gente pede, né, o HBsAg, urocultura, mais urina tipo 1, urocultura, né, para verificar se ela tem alguma infecção urinária, e a urina para poder verificar mesmo que os níveis de urina, valores, o tanto que ela está secretando de sódio, esses outros elementos, né, que vão indicar fatores urinários. Eu vou aceitar o colega de vocês que pede.
Eita, eu tenho errado aqui. Então, assim, lembrar, né? Tanto a urocultura, mais a urina, né? E também a ultrassonografia obstétrica. Eu não sei se vocês tiveram um problema de ultrassonografia obstétrica, mas ultrassonografia obstétrica, ela sempre ela é um terreno, assim, difícil de fazer comentários, né? Porque o SUS, ele não fornece, de maneira tão facilitada, ultrassonografia obstétrica assim, não. Para gestações de risco habitual, o SUS oferece apenas uma, né, durante toda a gravidez. E essa ultrassonografia, o objetivo dela é só mesmo para poder auxiliar a confirmar a idade gestacional. Mas antes disso, né, suponhamos que você é um médico de posto de saúde, aí você está atendendo lá uma mulher na primeira consulta dela. Aí você vai estimar a idade gestacional dela de acordo com a ADUM, né, que é a data da última menstruação, e também de acordo com alguns exames físicos que você consegue realizar na mulher, que te dá um indicativo, né, mais ou menos de qual seria a idade gestacional que ela está, também através aquele valor, né, da altura uterina. Então, o que acontece? Quando você é médico, tá pelo SUS e consegue identificar a idade gestacional, mais ou menos, né, aí você não vai precisar solicitar ultrassonografia e ela vai seguir a vida dela. Entretanto, né, na prática, geralmente, mesmo o SUS dificultando o acesso à ultrassonografia, as mães, né, eu tô falando isso de acordo com a palestra que eu tive de Mariana, não sei se vocês tiveram, ou se vocês ainda vão ter. A mãe, ela é muito ávida para poder saber, ver o rosto do neném, ver o coraçãozinho, ver se está tudo bem. Então, geralmente, ela mesma tira do próprio bolso para poder... Só um minutinho, só vou fechar meu WhatsApp aqui. Ela mesma tiraria do próprio bolso para poder fazer essa ultrassonografia. E, além do mais, né, a ultrassonografia, ela vai demonstrar algumas alterações morfológicas no bebê. Entretanto, como, por exemplo, aquela questão da translucência nucal, o osso nasal, só que isso aí serve para poder a gente identificar síndromes, né? E no Brasil, mesmo a identificação precoce de uma síndrome não permite o aborto. Então, assim, qual é a utilidade para mim fazer uma ultrassonografia se, mesmo com aquele resultado, eu não posso fazer nada? Porque eu não vou, assim, induzir essa mulher a fazer aborto nem nada, né? Então, assim, a ultrassonografia, ela ainda tem essa questão dificultada, né, para conseguir. Entretanto, quando não consegue chegar, né, na idade gestacional adequada da mulher, ela vai ser útil para poder fazer justamente para poder estimar melhor essa idade gestacional, porque saber a idade gestacional é muito importante para definir conduta, né, ao longo dessa vida gestacional dessa mulher. Aí, né, ela também pode fazer o citopatológico, né, do colo uterino, se for necessário, exame de secreção vaginal também, e parasitológico de fezes também, se for necessário, se ela tiver diante de algum quadro clínico agudo. Então, essa aqui seria os exames, né? Gente, infelizmente, assim, eu até pensei em tentar fazer um mnemônico, só que eu não tive tempo, sabe, para poder conseguir fazer. Mas, assim, eu sugiro que leitura e escrita. Então, vocês escrevam, né, o máximo de vezes que vocês conseguirem, pelo menos da primeira consulta, que quando pede, geralmente é a primeira consulta que eles mais cobram. Deixa eu só verificar se alguém falou alguma coisa aqui. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, tá, gente? Que eu não consigo ler, não. Eu só para eu dar aqui uma sugestão para eles mesmo, quanto a isso, Marina, que realmente é difícil achar um mnemônico, um macete mesmo, né, para decorar esses exames, mas uma coisa que eu acho interessante e me ajudou foi antes de lembrar, né, de todos os exames que devem ser solicitados, lembrar a quantidade. Porque primeiro você lembra a quantidade de exames, aí depois você vai e faz a contagem na sua cabeça. Ah, pede isso, isso, isso e isso. Foram todas que eu contei aqui, de acordo, né, com a quantidade que a gente tem que solicitar. Então, acho que não está faltando nenhum. Então, saber primeiro quantos são e depois ir né, puxando na memória mesmo, de acordo com a quantidade de exames que você sabe primeiro. Porque é mais fácil, né, você decorar a quantidade do que cada um deles. Então, primeiro você decora a quantidade e depois você vai puxando na memória para ver se você lembrou de todos. Ah, sim, é mesmo, é muito boa estratégia. Aí, no caso, eu lembraria, faria uma contagem daqui até aqui e deixaria esses 3 aqui, que é no caso, se for necessário, né? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 exames que são necessários e 3 que que podem não ser necessários, né?
Os 11 exames seriam de rotina, que deve pedir para toda gestante, né? E esses últimos 3 só se tiver indicação clínica, né? Por exemplo, se ela morar na roça, aí já fazer ali, pedir um exame parasitológico de fezes, por exemplo, né? Dependendo. Isso mesmo. Aí, no segundo trimestre, né, a gente vai pedir ali o TOT-G, né, que é esse teste de tolerância à glicose, 75 gramas. Se a glicemia estiver acima de 85, né, ou se for fator de risco, e o CUMBS indireto se for RH negativo, né. Esse CUMBS indireto, ele assim, eu posso estar confundindo, mas eu acredito que seja assim. É um teste que consegue avaliar, através do soro, a presença desses anticorpos do RH da mãe. Então, assim, o indireto seria por causa que pega o soro, né? Agora, quando falo direto, você pega as próprias hemácias do bebê e verifica a membrana plasmática para ver se ele tem o RH, e que a mãe não tem, né? Se não me engano, eu acho que é mais ou menos isso. Eu posso pesquisar e verificar de novo para vocês, gente. E no terceiro trimestre a gente vai repetir hemograma, glicemia de jejum, CUMBS indireto, se for RH negativo, né? Se a mãe for RH negativo, o VDRL para sífilis, o anti-HIV para verificar se ela não pegou, né? Durante ou então se às vezes ela estava antes estava na janela imunológica e agora ela está manifestando. A sorologia para hepatite B, repetir o toxoplasmose, se o IgG não for reagente, né? Que foi como eu falei, que significa que ela não foi imunizada nem mesmo pela doença. Urocultura, mais urina, né? E a bacterioscopia da secreção vaginal a partir da 37ª semana de gestação. Aí os exames são esses mesmo, como eu falei, assim, se fosse para dar mais atenção agora, que eu sei que é muita matéria, né, assim, para estudar, eu concentraria mais nos exames da primeira consulta. Mas mesmo assim, é sempre bom, assim, ter na cabeça, tipo, não custa mais ou menos, né? Lembrar, assim, dos próximos que vem também, né? No segundo e no terceiro semestre. Ai, deixa eu só olhar o que lá no chat, peraí. Peraí, pessoal. IgG e IgM no caso. Essa questão aqui da conduta da mulher de toxoplasmose, é porque, assim, eu me preparei mais direcionado, sabe, para as dúvidas de vocês. Aí, quando eu tive essa matéria, foi há muito tempo atrás, eu acabei não entrando muito nessa questão como que tem que ser a conduta para cada doença, né? Mas, assim, eu posso te responder, Luísa, eu posso te responder mais tarde, ou pelo privado, ou então mesmo no chat do grupo, pode ser, se você não se importar? Pode ser, sim, tudo bem. A questão do IgG e do IgM seria em que situação, assim, em que contexto que você ficou em dúvida? Não, é só porque eu falei sorologia, mas eu acho que não usa esse termo, né? Eu acho que o termo é IgG e IgM. Geralmente eles conseguem fazer esses testes de IgG e IgM com um teste rápido, sabe? Mas também tem essa questão da sorologia, tentar identificar esses anticorpos no corpo, né? Por meio de outros testes, coletando o sangue mesmo do paciente, né? Mas são só anticorpos que vão estar presentes lá no plasma da mãe mesmo. Aí o IgM é agudo, né? Uma condição que está acontecendo nesse momento. E o IgG significa que ela já teve, né? E aí ela tem a imunidade, né? Representa a imunidade. Cadê, gente? Aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem levantar, né? Que a gente também pode estar respondendo, ou no privado, ou no grupo, tá, gente? Assim. Então, falando agora um pouco sobre o mecanismo de regulação da diferenciação. Para falar um pouco sobre isso, eu peguei essa questão aqui, que foi inclusive até da minha prova, quando eu fiz a prova, né, a prova da turma 77, que mostra, né, uma célula verde perguntando para as outras células vermelhas, né, o que vocês querem ser quando crescerem. E aí uma fala que quer ser um neurônio, outra quer ser um queratinócito, outra quer ser um adipócito. Enquanto isso, em algum lugar do embrião. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, em nível de potencial de diferenciação, essas células vermelhas aqui, elas são de que tipo? Alguém arrisca responder? O que será, gente? Eu falo assim, ó, totipotente, pluripotente e multipotente. Ó, eu já dei uma dica aí, né? É uma das 3. Totipotente? Totipotente? Por quê? Por que é totipotente?
Porque pode diferenciar em qualquer um dos 3 tecidos embrionários, tipo neurônio. Certo. Uhum. Mas, assim, você concorda comigo que além de totipotente, ela também pode ser pluripotente? Porque, assim, as totipotentes, as células que são totipotentes, elas podem se transformar em tudo, né? Elas podem se transformar, inclusive, em anexo embrionário, né? É o zigoto, né? Que é a totipotente. Então, como ela pode se transformar em tudo, ela pode, inclusive, se transformar em um neurônio, um queratinócito e um adipócito. Só que a pluripotente, a única diferença da pluripotente e da totipotente é porque, enquanto a totipotente é o zigoto e ela pode se transformar, inclusive, até mesmo em anexos embrionários, que não é o bebê, né? A pluripotente, ela não tem essa capacidade de se transformar nos anexos embrionários. Ela se transforma apenas no próprio bebê, né? Então, assim, essas células, elas podem ser tanto totipotentes, né? Assim, de acordo se a gente analisar a charge, como elas também podem ser pluripotentes. Porque as pluripotentes, elas já vão ser mais especializadas e elas vão assim, formar apenas o bebê. Deu para entender? Então, pode ser tanto totipotente como pluripotente. Agora, multipotente, aí ela já é um pouco mais, seriam as próprias células tronco, né, do indivíduo, só que elas já teriam um pouco mais de predisposição para se diferenciar em tecidos específicos onde elas se encontram, né, que seriam células troncos já do adulto, né. Então, aqui, aí fala assim, análise a charge considerando os processos e estruturas envolvidos no desenvolvimento embrionário. Então, aqui, quando a gente vai falar sobre diferenciação celular, a diferenciação celular, ela vai ocorrer de acordo com alguns mecanismos, né? Esses aqui foram os que eu consegui extrair daquele livro do De Roberts, né? Da Biologia Molecular do De Roberts, e também um pouquinho do Junqueira e Carneiro. Que, inicialmente, para uma célula sofrer uma diferenciação celular, ela vai precisar ser induzida, né? Mas, além de ser induzida, essa célula vai precisar ser competente. O que significa isso? Uma célula vai tentar induzir a outra. Só que para essa responder à célula indutora, vocês concordam comigo que ela precisa ter receptores para isso? Porque se essa célula não tiver nenhum receptor para isso, ou se ela não tiver competência, não só receptores, outros mecanismos também. Mas se ela não for competente para responder essa daqui, ela não vai diferenciar, ela vai continuar sendo ela mesma, que é o que acontece no organismo já pronto, é o nosso organismo. Então, mesmo que eu tenha uma célula hepática, né, tentando provocar induções em uma célula pancreática, né, isso aí não vai acontecer, porque a célula pancreática, ela não vai ser competente para poder se sensibilizar a esses indutores, né. Então, um dos mecanismos tem essa questão da indução, que é uma célula indutora. No processo embrionário ainda, como as células elas estão muito próximas, né, e o processo de difusão entre elas funciona muito bem, porque é um organismo muito pequeno, essa indução, ela funciona muito bem. Então, uma célula indutora consegue induzir as células que estão ao redor dela para se transformar em células da mesma especialização dela. Além disso, né, além dela conseguir transformar essas células que estão aqui na mesma especialização dela, quanto mais próximas essas células estiverem dela, mais elas vão ficar mais parecidas com elas. O que eu quero dizer é que a posição da célula importa nessa questão da indução. Então, a gente tem essa questão da própria indução, e ela também necessita que a célula que seja induzida vai ser uma célula competente. Só lembrar que nessas primeiras fases ainda de mórula, né, que tem poucas células ainda, essa indução, ela vai acontecer por proximidade, né, por alguns sinais parácrinos, e aquelas células que sofreram a indução, elas começam também a produzir fatores que geram indução de outras células. Então, é como se fosse um processo contínuo. Eu não me recordo, eu não lembro no livro o que faz com que esse processo de indução, ele se interrompa. O que eu quero dizer é, tipo assim, se essa célula induziu essa célula, além de ter se tornado da mesma especialidade essa ainda continua induzindo outras, né? Aí eu não vi exatamente o que poderia interromper esse grau de indução. Mas, assim, eu acredito que sejam muitos fatores relacionados a esses fatores sinalizadores, né? Tanto para poder impedir, como também fatores de posicionamento ali no embrião,
né? Aí a diferenciação pela localização da célula no embrião, né? Em que, a depender dessa posição, cada célula vai receber uma concentração de substância das células indutoras de maneira diferenciada. Quanto mais perto dessa célula indutora, mais se diferenciarão como semelhante a ela. Quanto mais longe, menos receberão a concentração para serem como as indutoras. Então, essa questão é mais assim sobre a localização daquelas células no embrião. E só lembrar também, né, que muitas vezes, durante aquela passagem, né, aquela passagem da mórula pelas tubas uterinas, aquilo ali, o ambiente extracelular, né, você imagina uma mórula, né, passando lá pela tuba uterina, né, um zigoto, e depois vai virando, né, aquela junção de blastômeros passando pela tuba. Aqueles que estão mais externos, porque a gente imagina, tipo assim, uma bolinha, né? E aí tem células que estão mais intrínsecas ali naquela bolinha, tem células que estão mais externas. Aquelas que estão mais externas, elas também vão receber uma certa concentração de produtos externos que estão flutuando ali nas trompas, né? Então, essas células que estão mais externas, elas vão ter uma modificação citoplasmática, vão ter fatores citoplasmáticos diferentes que também vão influenciar na diferenciação delas. Então, assim, são diversos mecanismos que influenciam essa diferenciação, mas a gente tem, assim, o citoplasma e o meio extracelular também como fortes indutores de diferenciação. Além disso, a gente também vai ter a indução hormonal, que a indução hormonal, ela vai ser muito parecida com a indução, entretanto, a gente vai ter uma indução de células distantes umas das outras, né, e além disso, quando a gente tem essa indução hormonal, a gente já tem, então, uma circulação por onde esses hormônios, eles podem circular, né, então aqui a gente já está presente, assim, de um ser, né, com um desenvolvimento já com alguns vasos. Além disso, a gente também vai ter a distribuição desigual do citoplasma materno, né, que eu coloquei essa imagem aqui, que aqui seria como se fosse uma célula-mãe. Né? Na hora que essa célula-mãe vai sofrer um processo de diferenciação, o citoplasma dela, ela vai de maneira diferenciada para cada célula-filha. Então, aqui eu vejo esses quadradinhos verdes, essa célula que recebeu mais quadradinhos verdes, essa célula que recebeu mais bolinha azul e mais lacinhos, né? Isso aqui predispõe a célula a se transformar também em ter uma outra especialidade. Uma coisa interessante, né, que eu queria ressaltar é o seguinte, que até 8 células, por exemplo, assim, é mórula que chama quando tem 8 células, ou é outro nome? Dos blastômeros, 8 blastômeros. Não atingiu a mórula ainda, não. Mórula é 16 ou é 32? De 16 a 32. Ah, 16 a 32. Ah, e essa estrutura chama como? Você lembra? Antes de mórula? Só blastômeros? Ah, então acabou essa união de... É o zigoto, né? Eu acho que pode chamar de zigoto mesmo. De zigoto mesmo? Não, zigoto. Zigoto com 8 células, por exemplo. Ah, tá, beleza, então. Então, até 8 células, nós temos que essa distribuição aqui, ela é mais igual, né? Então, assim, até as primeiras 8 células, todas aquelas células, elas são totipotentes, elas têm o potencial de formar todo o organismo por igual, independentemente da questão citoplasmática. A partir do momento que a gente tem a divisão de 8 células para 16, aí já muda. Aí cada célula-mãe começa a distribuir o citoplasma dela de maneira diferente. E cada uma daquelas células-filhas diferentes, daquelas 16 células-filhas diferentes, elas já vão estar um pouco mais comprometidas para se tornar células que elas foram... as células que elas nasceram para ser, né, de acordo com os citoplasmas que elas receberam da mãe dela. Além disso, como eu falei, né, o citoplasma de cada célula também, né, o próprio citoplasma vai afetar o seu comportamento nuclear, de modo que o seu DNA se expressará conforme a composição do citoplasma, que é, em parte, fruto do ambiente que o cerca, ou seja, o citoplasma é corresponsável pelo favorecimento da diferenciação de algumas células, né. Então, assim, o citoplasma, ele também tem muita conexão, né, com o meio extracelular, então, assim, obviamente, o citoplasma de uma célula vai ser diferente da outra também pelo meio extracelular que ela está envolvida, como eu falei. Algumas células que estão mais na periferia dessa mórula, né, que seriam 16 agora, elas vão ter mais contato, né, com o meio extracelular, que vai induzir, né, a diferenciação daquela célula em uma especialização, né, em uma das especializações, assim como aquelas células que estão mais concentradas lá no meio, elas também vão sofrer uma diferenciação que vai ser diferente, né, gente? Acho que deu para entender, né, o que eu quis dizer. Então, passando aqui, eu só coloquei aquele mapinha mental, né, só para poder lembrar, né,
que a questão aqui das células-tronco, que elas podem ser totipotentes, pluripotentes e multipotentes, né? As totipotentes são os blastômeros, as pluripotentes são derivados da massa celular interna do blastocisto, epiblasto e hipoblasto, que elas formam geralmente o próprio embrião, né? Que não tem necessariamente a conformação daqueles anexos. E a gente tem as multipotentes, que seriam, então, as células-tronco adultas, né? Que elas residem em alguns tecidos, e aí, a depender da morte desses tecidos, a apoptose é muito generalizada, por exemplo, assim, uma perda de um fígado, por exemplo, né? Ali a gente vai ter células-troncos que vão conseguir restaurar, né, a população de células, mas elas já estão comprometidas para serem aquelas células especificamente, né? Então, aqui, a gente tem um maior grau de diferenciação. Aqui é uma questão sobre a potencialidade e a diferenciação. A diferenciação tem a ver com o maior grau de especialidade da célula e a potencialidade com o menor grau, ou seja, quanto mais potente em relação à especialização uma célula, quanto mais potente ela é, mais ela tem a potência de se transformar em o que ela quiser. Então, a célula que é mais potente de todas é a totipotente. E quanto mais diferenciada, mais difícil essa célula ela voltar ao estágio anterior, né? Que as células que têm mais diferenciação são aquelas células em G0, né? Por exemplo, os próprios neurônios, né? Como eles não sofrem mitose, o neurônio, ele nunca vai sofrer diferenciação, assim, eu não sei se existe, né, alguma descoberta relacionada a isso atualmente, mas até então que eu saiba, o neurônio, ele fica lá pro resto da vida dele, mas também não se divide. Aí também a gente vai ter alterações do próprio microambiente, né, como eu falei, aqueles blastômeros nadando pela tuba uterina, alguns vão receber alguns fatores externos. Também tem os mecanismos, né, relacionados ao próprio controle do DNA, controle transcricional e pós-transcricional, porque o DNA, ele vai fornecer a expressão genética, né, que seria o quê? A tradução, né, a produção de proteínas pelo RNA mensageiro, a depender das porções de DNA que estão dispostas para serem lidas, né? Então, por exemplo, aquelas porções que não estão metiladas, que que é chamada de heterocromatina, elas que vão definir a especialidade daquela célula, né? Então, assim, a gente sabe que a especialidade da célula, ela vai ser definida tanto por uma questão de ativação gênica, formando eucromatina, perdão, falei heterocromatina, formando eucromatina, que é aquela que é lida de verdade, tanto a inativação gênica, que seria aquela heterocromatina que ela é oculta, né, que é metilada. Então, aí, dessa modo aqui, pelos próprios controles transcricionais, que tem a ver com a expressão gênica, a gente também teria uma leitura desse DNA para poder provocar a diferenciação, e a leitura desse DNA é muito vinculada com o citoplasma, né, é incrível como que eles conseguiram descobrir isso, foi, tipo assim, através de muito experimento, com rãs, com moscas, que eles conseguiram descobrir, tipo assim, a influência que o citoplasma tinha. E também tem alguns fatores, né, que controlam esses processos de diferenciação, né, fatores intracelulares, que seriam os próprios componentes lá do citoplasma, e os extracelulares, né, que seriam sinais locais e sinais ambientais, né, sinais locais, alguns sinais parácrinos de outras células ali próximas, e ambientais como o microambiente, né, como eu dei o exemplo das trompas. Pulando então um pouco agora sobre a correlação entre o desenvolvimento folicular e o endometrial, né, e o ciclo menstrual, eu trouxe essa questão aqui também de uma prova antiga, que mostra justamente aquele quadro que eu apresentei. Sim, pode falar. Rapidinho, antes de você passar para o próximo tópico, porque aqui teve uma dúvida no chat, acho que foi do Pablo, que ele perguntou assim, deixa eu achar. Eu falei blastocisto? Tá. Não, aqui, ele perguntou se totipotente do zigoto é até a mórula. Aí, Pablo, só para explicar, que as células totipotentes, elas estão presentes até antes da formação do blastocisto. Então, se a gente for lembrar, né, o blastocisto, que já tem, então, a parte interna do blastocisto, que é como se fosse uma cavidade, que chama de cavidade blastocística. Então, já não existem mais células totipotentes, porque a parte externa, né, ali o líquido uterino faz muita presença nessa diferenciação das células mais externas do blastocisto
já causando essa diferenciação mesmo dos tipos de células. Então, já não pode mais chamar de totipotente, viu? Quando tiver blastocisto. Então, as células totipotentes vão até antes de formar o blastocisto, ou seja, até a nódula. Tá mudo, Marina. Tá. Desculpa. Aí o De Roberts falava que a totipotência ia até a oitava, até quando formavam 8 células. Até 8 células. Então, assim, do zigoto até 8 células, as 8 são totipotentes. Aí, quando forma 16, cada uma das 16 já não é mais, aí já são pluripotentes. Eu falava desse jeito. Deixa eu voltar, então, né? Aqui não, é aqui. Tem muita coisa aberta. Então, entrando um pouco aqui na correlação, né, entre o desenvolvimento folicular e o endometrial. Então, pessoal, assim, eu não entendi muito bem sobre essa questão do desenvolvimento folicular. Vocês se referiam ao folículo mesmo ou aquela fase dos ovários, né? Aquele ciclo ovariano. Seria o ciclo ovariano ou o desenvolvimento folicular mesmo? Quem colocou essa dúvida? Seria mesmo desenvolvimento folicular ou ciclo ovariano? Eu entendi, assim, que a pessoa poderia estar se referindo ao ciclo ovariano, né? Então, eu coloquei uma coisa mais relacionada ao ciclo ovariano mesmo, porque o desenvolvimento folicular tem a ver mais com aquela questão do recrutamento dos folículos, desde o período embriológico, formação de folículos, também. Eu vou explicando aqui ao longo, e aí qualquer coisa vocês intervêm, tá? Assim, em relação a isso, se vocês querem que explique um pouco também sobre essa questão do desenvolvimento folicular, que seria aquele folículo primário, até a ovulação, corpo lúteo, o desenvolvimento folicular. Então, vou começar aqui. Então, eu trouxe essa questão aqui, também de uma prova antiga, que fala o seguinte: relaciona as alterações hormonais numeradas às manifestações clínicas endometriais. Então, essa imagem aqui, a gente não tem o nome dos hormônios, né, mas a gente tem apenas as curvas e a concentração deles em determinado período do ciclo, né, menstrual. Então, a gente tem o hormônio número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E aí, então, aqui, como que seria essa resposta, né? O hormônio número 1, né, seria o próprio FSH, e o número 2 seria o LH, que a gente está diante da fase folicular, né? O FSH, ele é secretado pela hipófise, né? E como ele não tem nenhum outro hormônio que geralmente ele mesmo induz a produção, e esses hormônios produzidos, eles realizam um feedback, né, contra o próprio FSH, como eu não tenho esses hormônios, que no caso aqui seriam o estrogênio, a anibina e a progesterona, o meu FSH, ele tem a capacidade de crescer, assim também como o meu LH. Então, aqui eu tenho o crescimento do FSH, e o FSH é responsável por fazer o recrutamento e o desenvolvimento folicular, né? Então, aqui eu tenho já um folículo terciário, aqui nessa primeira imagem, e entrando aqui para um folículo secundário, só que o FSH, ele faz o desenvolvimento folicular desde o folículo primário, né? O folículo primário só teria o ovócito primário, e teria algumas células da granulosa ao redor, né, só que essas células ainda, elas já seriam assim, elas já seriam células cuboides, elas já seriam células da granulosa mesmo, seria o folículo primário. E esse FSH, ele já tem o papel de pegar esse folículo primário e já converter em secundário, e assim sucessivamente. Então, o aumento do FSH induz o desenvolvimento dos folículos. Ao longo desse processo, que esse FSH, ele vai produzindo esses folículos, em resposta, né, à produção do FSH, começam a secretar os hormônios que regulam, né, a menstruação, que começa a secretar principalmente o estrogênio, e aí esse estrogênio, ele faz um feedback negativo contra o hipotálamo é responsável por liberar o GNRH, e ao liberar o GNRH, esse GNRH, ele induz a hipófise a secretar o FSH e o LH. Então, assim, eu tendo essa grande concentração de estrogênio, não grande ainda, né, deixa eu voltar. Eu tendo esse estrogênio, ele vai fazer um feedback negativo contra o GNRH, que também realiza um feedback negativo tanto contra o FSH quanto o LH.
Então, além disso, esse estrogênio, ele tem uma capacidade de fazer um autoestímulo ali nas células da granulosa para produzir mais estrogênio, porque até então o FSH também é responsável pela produção de estrogênio na célula da granulosa. Mas assim, se eu tenho menos FSH, esse estrogênio ele deveria estar sofrendo uma queda também, né? Porque assim, se é o FSH que gera o estrogênio, só que esse estrogênio ele tem uma capacidade de fazer auto-feedback positivo na própria célula da granulosa, ou então, quanto mais estrogênio eu tenho, mais esse estrogênio induz a própria célula a produzir mais estrogênio. E aí, desse modo, então, eu vou ter o crescimento do estrogênio mesmo na ausência de FSH. E aí, quando esse estrogênio ele chega num limiar, ou seja, ele chega numa concentração, ultrapassa um limiar por mais de 36 horas, esse estrogênio ele consegue alterar o feedback negativo que ele tinha, né, contra o GNRH, e aí, ao fazer isso, além de alterar esse feedback negativo, por isso que ele é chamado de... O estrogênio, ele é um hormônio que ele tem essa capacidade paradoxal, né, porque ele faz o feedback negativo até uma determinada ocasião, e depois ele muda abruptamente, né. Então, aqui, esse estrogênio, ele tem uma capacidade de fazer um feedback positivo, mas, assim, de uma maneira bem interessante, porque ele não só faz um feedback positivo por permitir a liberação dos hormônios, né? Mas só que suponhamos que aqui é a hipófise e aqui é o hipotálamo, né? Esse estrogênio, ele tem a capacidade de fazer essa hipófise aqui ficar bem mais sensível. Ela fica sensível, sabe? Então, assim, quando o GNRH sai daqui e bate nessa hipófise sensível, como ela está mais sensível, ela já faz a liberação abrupta tanto do FSH quanto do LH. E aí, como consequência disso, né, dessa mudança aqui do feedback, a gente vai ter, então, uma hipersecreção, né, de tanto de LH quanto de FSH nos momentos que precedem a ovulação. E aí, quando chega aqui, né, então, nesse momento aqui, a gente percebe que o LH não cresceu tanto, mas o LH cresceu muito, quer dizer, mas o FSH não cresceu tanto, porque durante a produção de estrogênio, a célula da granulosa no folículo também vai produzir inibina, que é esse hormônio aqui. Aí, essa inibina aqui, ela tem um papel de fazer feedback negativo apenas contra o FSH. Então, como eu tenho tanto inibina, né, antes aqui da ovulação, essa inibina aqui, mesmo que eu tenha uma maior sensibilidade ao GNRH na minha hipófise, e essa hipófise libere tanto o LH como o FSH, essa inibina ainda assim vai vir aqui e vai impedir essa hipófise de liberar uma grande quantidade de FSH. Então, o FSH sobe pouco. O pico do LH vai favorecer, né, a ovulação, e aí, ao fazer essa ovulação, né, a gente vai ter, então, um processo de luteinização desse folículo que sobrou, né, vai entrar lipídios aqui, e aí esse folículo, então, vai continuar fazendo a secreção, né, tanto da progesterona como do estrogênio, ao longo da fase lútea, né, e esses hormônios, tanto o estrogênio como a progesterona, vão ser responsáveis por fazer a manutenção dessa camada funcional aqui do útero. Aí, do mesmo modo, né, aqui seria, então, as fases ovarianas do ciclo, e aqui seria, então, a fase uterina do ciclo, né? No primeiro dia, que seria a ADUM, né? O primeiro dia da última menstruação. A gente tem o início da menstruação, né? Que seria aquela fase isquêmica, e aí essa fase isquêmica, ela vai coincidir com a própria fase folicular, então, enquanto a mulher tá no período menstrual, ela já está fazendo o desenvolvimento folicular, lá nos ovários, naquela região mais externa dos ovários. E aí, sofre toda uma isquemia, só que aí, quando esse desenvolvimento dos folículos, né, já estão iniciando, né, assim, um desenvolvimento que já chegou aqui nesse folículo dominante e nesse folículo terciário aqui, esse folículo terciário e esse folículo dominante, eles já começam a produzir estrogênio. E o estrogênio, ele consegue combater a isquemia, já realizando uma proliferação do útero, né? Então, assim, a mulher ela vai menstruar até que eu tenha estrogênio suficiente, produzido aqui pelas células da granulosa, dos folículos, para conter essa isquemia.
E aí, então, esse estrogênio, ele tem o papel de fazer esse endométrio crescer, né? Então, o endométrio vai crescer, vai produzir muitas mitoses aqui nessa região mais externa, vai propiciar também, né, essa vascularização aqui, porque esse sangue tem que chegar nessa periferia aqui, para poder suprir essa periferia. E aí, esse seria o papel do estrogênio, fazer essa fase proliferativa aqui. Entretanto, né, depois aqui da ovulação, a gente também vai ter o início da secreção da progesterona, né, e a progesterona, ela iria promover, né, essa fase secretora aqui, que seria favorecida lá pela reação decidual, né, que explicou na monitoria, que é um aumento da produção de glicogênio nas células do tecido do endométrio, produção de lipídios aqui, para poder favorecer a implantação. Aí é só lembrar que a progesterona, ela consegue reduzir um pouco a sensibilidade ao estrogênio, então por isso que o útero não cresce indefinidamente, né? Quando a gente tem o estímulo da progesterona, ele vai se transformar em secretor, só que ele estabiliza em crescimento, né? Então, aqui é só a terminação, né, da explicação. E aí, por fim, tem essa questão aqui da via de produção dos hormônios sexuais e suas funções. Também que teve foi uma dos tópicos que foram pedidos, né? Então, eu não consegui entender exatamente assim, quando fala da via da produção dos hormônios, eu não entendi se foram as vias metabólicas ou se são os eixos, né? Aí eu coloquei um pouco das vias metabólicas, mas assim, vocês não precisam saber disso agora, gente. Nem eu, que todo quinto, não sei, sabe, assim, ao longo do curso a gente aprendeu de uma maneira mais simplificada essas vias metabólicas que fazem esses hormônios. Então, eu vou passar de um jeito bem breve, assim, que realmente vocês não precisam entrar nisso, não. E as funções desses hormônios, né? Então, aqui, é importante saber que os hormônios sexuais, eles são esteroides, né? E eles são derivados do colesterol, né? Aqui. No caso aqui, esse aqui é um esquema do mecanismo das duas células, que favorece que a célula da teca e da granulosa, a célula da teca vai produzir a testosterona e a progesterona, e a célula da granulosa consegue converter essa testosterona em estradiol, pela enzima aromatase, né? Tem essa sigla aqui. E aí, então, assim, de acordo com essas reações em cadeia, que tudo começa com o colesterol, né? E aí vai fazer conversão, eu vou ter a produção aqui de testosterona nessa célula da teca, e essa testosterona vai entrar, então, na célula da granulosa e se converter em estradiol, né, que seriam os estrogênios. O estradiol, ele é o estrogênio mais potente que a mulher tem, né? Ao todo, nós temos três estrogênios, que seriam o estradiol, a estrona e o estriol. A estrona seria o segundo mais potente, ele não é tão interessante assim, e o estriol seria o final, quando esses estrogênios eles passam pelo fígado, eles são degradados, assim por dizer. O resultado final seria a estrona, mas então o que provoca toda essa questão do ciclo menstrual, bonitinho, reguladinho, seria o estradiol mesmo. A diferença desses hormônios tem a ver com a quantidade de carbonos que cada molécula tem. Então, a progesterona, ela vai ter 21 carbonos, e aí, quando essa progesterona for passar por essas enzimas, ela vai sofrendo perdas desses carbonos. Quando essa progesterona, ela reduz o número de carbonos para 19, ela já passa a ser testosterona. E quando essa progesterona, que virou uma testosterona, reduz para 18 carbonos, ela passa a ser estradiol. Então, aqui você consegue perceber que essa via, ela, na verdade, é uma mesma molécula que vai sofrendo perdas, né, reações ao longo. Aqui a gente também tem, né, aqui a questão do colesterol, da progesterona, e aí a progesterona, por fim, se transforma em testosterona. Se tiver aromatase, vira estradiol. Mas se não, se eu tiver 5-alfa-redutase, essa minha testosterona, ela vai virar uma dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é uma testosterona bem, bem potente, sabe? Em alguns tecidos, quando esses tecidos recebem a testosterona, tendo essa 5-alfa-redutase, se converte a dihidrotestosterona e aí começa a dar diversos caracteres secundários, como, por exemplo, a pirificação, né? Geralmente o que provoca é a dihidrotestosterona. Então, assim, a testosterona chega ali no folículo piloso, aí rapidamente essa 5-alfa-redutase converte testosterona em dihidrotestosterona, e ela que tem toda a potência para poder fazer pelo nascer e crescer, né, de maneira bem abundante, assim. Aí, essa seria mais ou menos essa questão da via das reações químicas, né? Mas, assim, se for uma via do eixo, que eu coloquei aqui também, seria, assim, praticamente a mesma coisa, assim, que eu expliquei no ciclo menstrual. Que o hipotálamo, né, depois que entra na puberdade, ele liga, né,
entre aspas, e começa a secretar o GNRH bate na adenohipófise, que começa a secretar FSH e LH. O LH tem receptores nas células intersticiais que produzem a testosterona. E aí essa testosterona tanto vai atuar aqui na célula de Sertoli, que é a célula de Sertoli, vai produzir sinais parácrinos para favorecer a espermatogênese, como essa testosterona também vai para a circulação, né, exercer efeitos virilizantes no homem. Agora, em relação aos hormônios sexuais femininos, né, já é um pouco mais, assim, complicado, mas eu já expliquei, no próprio ciclo menstrual, a gente tem o GNRH liberando FSH e LH. Sobre o folículo, né, o FSH atua na célula da granulosa, liberando estrogênios, e libera também um pouco de inibina, né, nessa fase aqui, e o LH na célula da teca produz androgênios, e os androgênios entram na célula da granulosa pela aromatase e são convertidos em estrogênios. O estrogênio faz feedback positivo e faz feedback negativo no FSH, isso aqui para poder garantir a permanência da produção do estrogênio, né, indo aqui para a fase folicular tardia, né. A gente tem, então, já uma produção aqui da inibina também fazendo essa inibição do FSH, e aqui a gente está bem num período pré-ovulatório, né? E a gente já tem uma produção de estrogênio já que atingiu um limiar e perdurou esse limiar por mais de 36 horas, já batendo aqui no GNRH, fazendo feedback positivo e sensibilizando a hipófise ao GNRH, e aí, tendo essa sensibilização, essa hipófise secreta tanto o FSH e o LH de uma maneira mais consistente, né, e aí, então, a gente vai ter, então, a própria ovulação aqui, permitida pelo LH, e aqui a célula da teca, né, o LH nas células da teca produzindo androgênios. Na fase lútea, né, a gente já vai ter, então, o GNRH sendo inibido pela estrogênio, pela progesterona e pela inibina, que são produzidos pelo corpo lúteo, né, então, nessa fase a gente vai ter uma concentração bem reduzida de FSH e LH, mas eles ainda vão estar presentes, só que em baixíssimos níveis. E por fim, né, nessa fase lútea tardia, a gente vai ter, então, o aumento, né, o corpo lúteo ele vai degradar depois de 14 dias, então não vai ter mais progesterona e vai ter pouco estrogênio, e aí, então, por não ter esses hormônios aqui de feedback negativo, a gente vai ter um restabelecimento da produção do FSH para produzir novos folículos e também um aumento do LH também, que não tem mais inibição. Aí agora a atuação desses hormônios, né? A testosterona, eu coloquei em azul aqui que é o homem, né? A testosterona no homem, ela vai favorecer as características sexuais primárias. Isso aqui seria no feto, né? Que seria o próprio desenvolvimento dos órgãos internos e também dos órgãos externos, né? Do menino, vai favorecer a descida dos testículos, a distribuição de pelos corporais, a calvície. Só que a calvície, ela é assim, a testosterona em si, ela favorece a calvície sim. Entretanto, os homens não são calvos, apesar de terem testosterona, porque a calvície ainda tem fatores genéticos associados, né? Então, uma mulher que tem muita testosterona, ela vai desenvolver calvície também, né? Porque essa é uma característica que é a testosterona que favorece. Vai ter efeitos sobre a voz, aumento da espessura da pele. Isso aqui, copiei errado aqui. Contribui para o desenvolvimento de acne, desenvolvimento muscular, aumento da matriz óssea, a retenção de cálcio, aumenta o metabolismo basal e aumenta as hemácias. O estrogênio na mulher, né? Oferece as características primárias da mulher, ou seja, deixar que ela se torne uma menininha, né? Desde o útero. Características secundárias, né? Como, por exemplo, aqui o desenvolvimento das mamas e a distribuição da gordura. Na mama, porque a gente tem tanto a progesterona age sobre a mama, o estrogênio também age, né? Todos os dois. Só que o estrogênio, ele vai fazer com que a mama cresça, né? Então, seria aquela fase puberal. O desenvolvimento do tecido, né? O sistema dos ductos e também o depósito de gordura nas mamas. Então, digamos que o estrogênio faz as mamas crescerem, lembra mais do estágio puberal. Ele atua sobre o ciclo menstrual, ele favorece que a pele, né, das mulheres tenha uma textura macia, normalmente lisa, e ela é mais vascularizada, mais quente, então por isso que quando uma menina corta, geralmente jorra o sangue mais fácil, né, porque a pele é mais vascularizada do que um homem. O mesmo corte, desculpa, gente, o mesmo corte no homem não sai tanto sangue, né? Aí aqui, as mulheres ainda assim, elas produzem testosterona em menor quantidade pelos ovários, em maior quantidade pelo córtex da glândula suprarrenal, e essa testosterona aqui nas mulheres, é ela que vai ser responsável por fazer os pelos pubianos e axilares e a libido. Geralmente,
essa testosterona aqui, é ela que vai dar início à pubarca nas meninas, né? Que seria aquela presença dos pelos. Marina, Oi. só para avisar aqui que a chamada ela vai se encerrar, viu? Essa aqui é a última. Já tá acabando. Viu? Aí a gente vai criar outro link, né, para terminar. Entendeu? Tá bom. E aí a progesterona ela vai atuar tanto no ciclo menstrual, né, como foi falado, como também na gravidez, para poder fazer o pessoal, eu estava sem acesso à tela, né, que estava apresentando a tela toda, e aí eu queria saber se chegou a terminar a função da progesterona no organismo feminino. Falta só o finalzinho. Só o finalzinho, né? Então, assim, vocês querem que eu apresente o finalzinho ou que eu mando o slide para vocês? Porque é mais, assim, uma questão de não necessariamente, assim, ver de um jeito, assim, lógico, né? Mas é mais uma questão descritiva. Se vocês quiserem, eu posso finalizar esse finalzinho, ou então mandar o slide. Deixa na mão de vocês. É porque senão fica muita coisa, né? Eu estou até tentando delimitar um pouco, justamente para não deixar muito demorado. Porque, assim, eu sei que vocês também precisam estudar por conta própria, né? E uma aula, assim, de muito tempo na semana, eu sei que às vezes pode até dificultar um pouco, assim, de conseguir, né, assim, o tempo para estudar para a prova, mas aí fica na critério de vocês. Então, vou mandar o slide e deixar a Esté iniciar a parte dela, que seriam os outros tópicos, viu, solicitados. Então, gente, eu vou começar aqui a nossa revisão, tá? Aí eu vou apresentar os slides e vocês conferem para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Então, eu vou iniciar aqui. Como vocês viram, né, a Marina ela ficou com uma das partes das dúvidas para explicar, e eu fiquei com os outros tópicos que vocês levantaram também. A primeira, então, que eu vou explicar sobre a circulação placentária. Aqui eu trouxe a questão de uma prova antiga. A gente vai tentar responder ela juntos, tá? Então, começa o seguinte. Paciente BPM, 27 anos, primigesta, comparece ao UBS para consulta pré-natal apresentando o seguinte resultado de exame ultrassonográfico. Gestação tópica simples, compatível com 32 semanas a ultrassom e concordante com a cronologia. Circunferência abdominal e peso estimado abaixo do percentil 3 da idade gestacional, caracterizando restrição de crescimento intrauterino. Presença de artéria umbilical única. Oligodrâmia moderado. Sobre o caso acima, responda. Então, o primeiro comando aqui que eles deram, letra A, para explicar a correlação entre as alterações apresentadas. Então, o que a questão estava querendo da gente? Que a gente explicasse sobre essas alterações apresentadas. Primeiro, explicar sobre elas e, na letra B, né, o outro comando, para a gente identificar as consequências dessas alterações e também quais as medidas que a gente deve tomar para minimizar as repercussões fetais. Então, aqui, a primeira alteração que a gente percebe é que quando vai fazer a circunferência abdominal e a medida da altura uterina, percebeu-se, né, o médico que estava na consulta pré-natal percebeu que a paciente ela está com o tamanho do útero menor do que o que seria compatível para a idade gestacional dela. Isso isso chama de restrição do crescimento intrauterino, ou seja, o útero não está crescendo de forma adequada, de acordo com a sua idade gestacional. Então, ele está menor do que deveria estar.
para 32 semanas. E isso é importante porque se o útero ele não está crescendo da maneira correta, subentende-se que o feto ele está menor do que deveria estar, ou ele, no caso assim, pensando, né, ele está com baixo peso para a idade gestacional, ou pode ser também o caso de oligodrâmia, que vocês viram, né, durante as tutorias, que é quando o volume de líquido amniótico está menor do que o normal, oligodrâmia. Então, a gente explicaria, né, justamente esse oligodrâmia, no caso, a restrição do crescimento intrauterino por causa da oligodrâmia. Mas a gente também pode explicar aqui por que ocorreu essa oligodrâmia, correlacionando, igual eles pedem. Deixa eu colocar um laser aqui rapidinho para ficar mais fácil de visualizar. Igual eles pedem essa correlação entre esses achados, uma das causas da oligodrâmia pode ser justamente essa anomalia aqui, ó, que é a artéria umbilical única. Então, assim, vamos puxar na memória, quando a gente lembra da constituição de um cordão umbilical, né, dos constituintes do cordão umbilical. Então, a gente percebe que o cordão umbilical normal, ou seja, sem nenhum tipo de alteração, é que ele apresente uma veia umbilical e 2 artérias umbilicais. Mas, se há a presença de uma artéria umbilical única, isso pode desencadear alguns prejuízos na circulação placentária, né, de nutrientes, de oxigênio, da placenta para o feto. Isso pode causar prejuízos, inclusive, no desenvolvimento fetal. Então, ele pode, por exemplo, crescer numa velocidade menor do que deveria estar crescendo, que deveria estar desenvolvendo, justamente por causa de uma restrição de nutrientes de oxigênio. Então, sempre que a gente vê lá o termo restrição, aqui, a restrição do crescimento intrauterino, a gente, no automático, a gente deve já pensar na placenta. A placenta, ela tá sendo funcional de maneira adequada, ela está possibilitando o aporte de nutrientes e de oxigênio de forma adequada para o feto, para ele se desenvolver de forma adequada. Outra questão também dessa artéria umbilical única é que ela pode estar associada também a cardiopatias congênitas, né? Então, quando tem a presença de uma artéria umbilical única, pode ser um indicativo de que está tendo alguma malformação cardíaca. Mas a artéria umbilical única ela também gera alguns prejuízos na circulação mesmo sanguínea do feto. Então, só para a gente retomar, para a gente relembrar, né, alguns pontos importantes, que existem alguns órgãos, né, do corpo humano que a gente chama de órgãos nobres. Um deles, por exemplo, é o sistema nervoso central, né, o encéfalo, por exemplo. Não pode de jeito nenhum faltar oxigênio para o cérebro, porque se faltar oxigênio, pode causar prejuízos irreversíveis, sequelas irreversíveis mesmo, no feto. Não só no feto, em qualquer pessoa que fique por alguns minutos sem oxigenação para o cérebro, pode causar prejuízos irreversíveis. Da mesma forma, também acontece com o feto. Então, o que não pode faltar para o cérebro, que é um órgão nobre, é oxigênio. Se ocorre, então, uma baixa circulação, né, sanguínea no feto, por exemplo, por uma artéria umbilical única, alguns órgãos vão deixar de ser privilegiados em detrimento de outros. E um desses órgãos é justamente os rins, que compõem o sistema renal, né, que está relacionado com a excreção, né. Os rins, então, nesse caso, se eles forem prejudicados, no caso, a sua função for prejudicada, a taxa de filtração glomerular, que acontece nela nos néfrons, vai diminuir. Se a taxa de filtração glomerular estiver baixa, isso vai repercutir numa baixa produção de volume de urina. E a gente viu, nesse módulo, né, de concepção e formação do ser humano, que a urina, a partir de 20 semanas gestacionais, ela é uma dos constituintes que vai formar, né, o líquido amniótico. Então, se está tendo uma baixa filtração glomerular, vai repercutir numa baixa produção de urina pelo feto, consequentemente, isso vai gerar uma oligodrâmia, porque o líquido amniótico, né,
composto por urina, ele é formado pela urina fetal a partir de 20 semanas gestacionais. Antes disso, o líquido amniótico, ele é originado do próprio organismo materno, mas assim que o feto já está com seu sistema renal desenvolvido a ponto de produzir a urina, que acontece então por volta de 20 semanas gestacionais, aí o próprio feto já produz o líquido amniótico a partir da excreção, né, da urina. Só que nesse caso, ocorre então a ligodrâmina justamente por causa dessa artéria umbilical única. Então aqui a resposta, né, completinha seria: a ausência de uma artéria prejudica a vascularização da placenta e por meio disso afeta a troca adequada de nutrientes e de gases. Por consequência, há o comprometimento do crescimento intrauterino do feto, que é a restrição do crescimento intrauterino, como eu coloquei aqui. Além disso, a insuficiência placentária afeta a circulação uteroplacentária, provocando a oligodrâmia, que é o volume do líquido amniótico abaixo do normal. Dessa forma, afeta-se o desenvolvimento fetal de forma generalizada. Então, essa seria uma resposta completa, né, que pediu nessa questão. Já o segundo comando, que pede para a gente identificar uma provável consequência decorrente das alterações e uma medida para minimizar as repercussões fetais. Aí, nesse caso, a gente tem que entender que se tem uma restrição do crescimento intrauterino, o feto ele não vai ter um aporte necessário de nutrientes e de oxigênio para o seu desenvolvimento. Vamos lembrar que todos os nutrientes que chegam do feto, eles vêm da mãe, né, do seio materno, através da placenta. Mas se tem uma restrição do crescimento intrauterino, vai ocorrer uma prematuridade, ou seja, o feto ele não vai se desenvolver adequadamente, de forma que quando ocorrer o parto, né, a data provável do parto, provavelmente vai ser, o feto ele vai nascer prematuro, ou seja, ele pode nascer antes de 37 semanas gestacionais, né, e ele ainda pode nascer com um peso não ideal, ou seja, um peso abaixo do que seria ideal, entre 2.500 e 3.500 gramas. Então, essa seria uma consequência mais provável, que é a prematuridade, pois a restrição do crescimento intrauterino vai impedir o feto de se desenvolver adequadamente ao longo das semanas. Outra questão também da oligodrâmina, né, que pode prejudicar o desenvolvimento pulmonar, mas isso eu vou falar mais para frente, que eu trouxe outra questão sobre desenvolvimento pulmonar relacionado com oligodrâmina. Mas aqui seria, né, no caso de uma hipoplasia pulmonar, vocês devem ter visto isso em algum problema também desse módulo. E para minimizar, né, esses danos fetais, a conduta que a gente deve fazer é a administração de corticosteroides antinatal, mas eu também vou falar disso mais para frente, não se preocupem, viu? Eu vou explicar isso direitinho quando eu for falar da maturação pulmonar. Então, só para a gente recapitular aqui. A placenta, a circulação placentária, certo? A gente primeiro tem que entender como é que ocorre essa circulação placentária, como que ela se desenvolve. Existem as vilosidades, que eu falei antes, né, as vilosidades coriônicas, foi numa monitoria anterior, que eu estava explicando sobre as vilosidades coriônicas, mas eu só cheguei a explicar das vilosidades coriônicas primárias. Ela ocorre com a proliferação de células do citotrofoblasto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, que eu estou apontando aqui com laser, nesse estágio aqui, ocorrem então as velocidades coriônicas primárias. Já é mais ou menos no fim da segunda semana gestacional, as velocidades coriônicas primárias já estão presentes. Após a formação das velocidades coriônicas primárias, vai para um segundo estágio, que a gente chama de velocidades coriônicas secundárias, que é quando células do mesodermo extraembrionário, representado aqui em rosinha, começa a adentrar aqui nessas células coriônicas primárias, nas velocidades coriônicas primárias, que estão passando por um processo de invaginação. E esses sulcos que se formam aqui nessas velocidades coriônicas primárias vão ser embebidas, vão ser preenchidas por mesodermo extraembrionário, formando, então, as velocidades coriônicas secundárias. Após a formação das secundárias, aí vem o terceiro estágio das velocidades coriônicas, que é quando, dentro dessa invaginação aqui, com o preenchimento pelo mesodermo extraembrionário, já se formam vasos sanguíneos, tanto artérias quanto veias umbilicais, formando, então, os constituintes da circulação placentária. Então, aqui, quando a gente percebe a presença de vasos sanguíneos nessas vilosidades coriônicas, aí elas já não são mais secundárias, agora já está no estágio terciário. Então, vocês percebem a diferença entre velocidades coriônicas primárias, secundárias e terciárias? É justamente isso, viu, gente? É bater o olho e identificar. Então, primárias é quando a proliferação de células do citotrofoblasto,
Secundárias é quando há a invaginação, certo, dessas primárias do citotrofoblasto com o preenchimento de mesoderme extraembrionário. E as terciárias é quando já tem a presença de vasos sanguíneos nessas velocidades coriônicas. Quando atinge, então, essas velocidades coriônicas terciárias, já ocorre a circulação placentária de forma a permitir, então, a migração de nutrientes e de oxigênio do sangue materno para o sangue fetal. Então, aqui é um corte longitudinal de uma placenta. Vamos relembrar aqui que a placenta, ela tem um formato, assim, a placenta fisiológica, né, porque sempre tem alterações, mas a placenta fisiológica, ela tem um formato discoide, forma de disco mesmo, que tem, então, a superfície fetal, que eu estou apontando aqui para vocês, que está voltada para o feto, e tem a superfície materna, que está voltada para o útero. Aqui, onde estou apontando para vocês, aqui em verde claro, é a decídua basal, que eu comentei para vocês se lembram da decídua? Que ocorre, a gente chama de decídua, o endométrio gravídico, ou seja, após passar pela reação decidual. Aqui em amarelinho claro é o miométrio, né, que é a camada muscular do útero. Aqui, essas projeções que eu estou apontando para vocês, da decídua basal, a gente chama de septos placentários, porque são septos, não deixam de ser chamados de septos, por isso que são septos placentários. E esses septos, eles dividem aqui essas porções da placenta, que a gente chama de cotilédones. Em cada cotilédone, ocorre, então, o extravasamento de sangue materno para essas regiões, né, dos cotilédones. Então, aqui essas manchas vermelhas e azuis que a gente vê aqui são sangues maternos de origem, então, das artérias uterinas e que estão chegando, e o sangue azul aqui, ó, pelas setas azuis, eles estão retornando para as veias uterinas. O sangue materno está trazendo oxigênio e nutrientes para a placenta. Esse sangue materno, ele não vai entrar em contato, ele não entra em contato com o sangue fetal. O sangue fetal aqui, ó, ele está presente nas velocidades coriônicas terciárias, tá vendo que eu estou apontando aqui para vocês, essas estruturas aqui, ó, aqui houve a representação de 3, né? Então, cada uma dessas 3 estruturas que eu estou apontando são as velocidades coriônicas terciárias, onde tem as veias umbilicais e as artérias umbilicais adentrando aqui, né, nessas velocidades coriônicas terciárias. Aqui está passando, então, sangue fetal. E aqui, ó, onde está tendo o extravasamento aqui nos cotilédones, de uma forma, assim, não delimitada, certo? É o sangue materno que está extravasando aqui. Então, os nutrientes vindos do sangue materno e o oxigênio, eles vão passar por processo de transportes, né? Tanto transportes ativos quanto passivos e por difusão. Então, aqui, por exemplo, por difusão, o oxigênio, ele atravessa aqui o mesoderme extraembrionário, atravessa o endotélio desses vasos sanguíneos, chegando, então, aos vasos sanguíneos propriamente ditos. Nas representações ilustrativas, de uma forma mais didática, o que a gente vê em azul significa que está com baixa oxigenação, e o que a gente vê em vermelho significa que está com alta oxigenação. Então, aqui, já chegando no cordão umbilical, a gente percebe uma veia umbilical, uma única veia umbilical, e 2 artérias umbilicais. Mas aqui, já na circulação fetal, é trocado, né, aqui no cordão umbilical. Então, enquanto que em nós, né, no nosso organismo, o que é artéria? É o que leva, de forma geral, né? A artéria vai levar sangue oxigenado e veias vão levar sangue pouco oxigenado. Aqui no cordão umbilical, a veia umbilical vai levar sangue rico em oxigênio e as artérias umbilicais vão levar sangue pobre em oxigênio de volta para a placenta, do feto de volta para a placenta. Então, chegando, né, passando pelo cordão umbilical, a veia umbilical, certo? Passando pelo cordão umbilical, chegando até a circulação fetal, né? Vai atingir a circulação fetal, levando tanto nutrientes quanto oxigênio para o feto. E o sangue pobre em oxigênio e rico em excretas, por exemplo, nitrogênio e tal, excretas nitrogenadas, no caso, né? E outras excretas de restos metabólicos vão sair da circulação fetal, ganhar aqui a circulação placentária pelas artérias umbilicais e voltar aqui para as velocidades coriônicas terciárias, ocorrendo, então, o transporte, né, dessas excretas e desse CO2, por exemplo, né, de volta para os cotilédones, onde estão, então, encontrados, né, o sangue materno,
voltando então pelas veias uterinas da mãe, atingindo então a circulação materna. Mas uma coisa que vocês têm que entender, não há contato em momento nenhum, não há contato, a não ser que ocorra uma ruptura. Mas se não ocorrer uma ruptura, se estiver tudo íntegro, não vai ter o contato direto entre sangue materno e sangue fetal, tudo bem? Somente de nutrientes, de gases, né, CO2, oxigênio, e também de proteínas, como anticorpos muito importantes, tanto anticorpos, por exemplo, de IgG, né, vocês vão ver isso mais a fundo em imunologia, mas também anticorpos, por exemplo, anti-RH, que foi o que a Marina explicou, no caso de, se ocorrer, então, uma eritrobastose fetal, né, então anticorpos também passam, alguns micro-organismos também passam, alguns vírus, bactérias, alguns fungos, isso tudo, de forma geral, passa. Mas o sangue mesmo, o contato do sangue materno com o sangue fetal, não há esse contato direto, tudo bem? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me perguntar, tá? E eu vou tentar responder na medida do possível. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, tá, porque às vezes a gente pensa que nosso microfone está desligado e eu não estou tendo acesso assim à tela do Meet. Então, aqui, acabei de explicar, né, sobre a circulação placentária, agora que eu vou falar dos períodos, os períodos críticos do desenvolvimento embrionário e possíveis malformações em cada período. Eu coloquei do jeitinho que vocês colocaram lá na lista, tá bom? Bom, aqui eu trouxe uma questão para vocês. Essa questão, de uma prova antiga, aqui está trazendo uma tabela com alguns medicamentos classificados de acordo com a FDA, que é como se fosse a Anvisa aqui do Brasil, certo? Só que lá dos Estados Unidos. A FDA, então, ela classifica os medicamentos em categorias de A a X, de ordem crescente, ou seja, de ordem crescente de potencial de teratogênese, de A até X. Então, o A é o que tem menos potencial teratogênico e o X é que tem maior potencial teratogênico. Aqui eles trouxeram alguns exemplos de medicamentos. E aqui, à direita, a gente percebe um gráfico. Esse gráfico, eu acredito que é bem conhecido por vocês, né? A gente vê, o gráfico do Moore. A gente vê ele em um problema também das sessões tutoriais. É um gráfico que relaciona, né, o aumento do risco de anomalia congênita em função das semanas gestacionais. Aqui, então, da fecundação até a terceira semana gestacional é o que tem o menor risco de formação de algum comprometimento que possa desencadear alguma malformação congênita, né? Mas pode ocorrer a morte do embrião, é aquilo que a gente chama de tudo ou nada. Já da terceira semana à oitava semana é o período mais crítico, é o de maior sensibilidade a algum teratógeno. E isso ocorre por quê? Vamos lembrar, a partir da terceira semana é quando começa a ocorrer a organogênese e a morfogênese, ou seja, quando os órgãos, né, esses órgãos que a gente vê, né, os órgãos originados da ectoderme, por exemplo, sistema nervoso central, da mesoderme, por exemplo, o coração, a circulação, os músculos, os ossos, da endoderme, por exemplo, o revestimento do sistema respiratório e do sistema digestório. Então, além do fígado, né, das vísceras, então, todos esses órgãos que estão sendo formados, eles começam a ser formados e o seu maior período de desenvolvimento compreende, então, nesse período da terceira a oitava semana, por isso que é o período mais crítico para a gente aqui, do desenvolvimento do embrião, né? E após a oitava semana, que já é o feto, o risco de teratogenicidade diminui bastante, ele decai bastante, mas ainda assim há um risco, principalmente em relação a perturbações funcionais. Por exemplo, beleza, o sistema nervoso ele já atingiu um desenvolvimento adequado, né, mais ou menos adequado aqui, a partir da nona semana, só que ele ainda pode estar suscetível a alguns prejuízos na sua funcionalidade, causando, por exemplo, retardo mental. Então, aqui no comando está pedindo para a gente analisar o uso dessas medicações, aqui em cada na alternativa A, na B e na C, alternativa não, né, nos comandos A, B e C, em relação à imagem, né, desse gráfico aqui. Então, no primeiro comando, está pedindo para a gente fazer a correlação
do uso da isotretinoína no período periconcepcional. Então, assim, aqui vamos buscar nessa tabela qual é que é a classificação de acordo com a FDA para a isotretinoína. A isotretinoína aqui, então, ela é de categoria X. A categoria X é o que tem maior potencial teratogênico. Ou seja, ela é totalmente contraindicada na gravidez, porque estudos em animais ou em humanos, ou relatos, né, de alguma investigação preliminar, ou pós-comercialização também, mostram riscos evidentes para o desenvolvimento fetal, que claramente sobrepõe a qualquer benefício advindo dessa isotretinoína, de qualquer medicamento de classificação X. Então, aqui, os riscos claramente se sobressaem aos benefícios. Então, deve-se, por isso que é totalmente contraindicado na gravidez. Tudo bem, gente? Então, vamos pensar em uma paciente que ela está fazendo uso de isotretinoína no período periconcepcional, ou seja, alguns dias antes da concepção ou alguns dias após a concepção. Então, o que vai acontecer? Aqui tem a resposta completa, né? Então, aqui, ó, o comando A. Apesar do período de ação teratogênica crítica da isotretinoína ser por volta da 3ª à 5ª semana, e o uso em mulheres grávidas ou que estão propensas a engravidar, né? A gente pensa nesse período periconcepcional, ele ser contraindicado, uma vez que esses medicamentos de classe X pode causar sérias deformações fetais ou até mesmo causar o aborto. Então, nesse período periconcepcional, o que pode ocorrer com maior frequência é justamente o aborto induzido pelo uso da isotretinoína, prejudicando, por exemplo, na implantação, né, na nidação do zigoto ali no blastocisto, no caso, ali na camada no endométrio. Já no comando B, está pedindo para a gente correlacionar a metildopa com 6 semanas de gestação. Então, imagine uma paciente em uso de metildopa, que é de classificação B, com 6 semanas gestacionais. De acordo com a FDA, né, a categoria B está relacionada com medicamentos sem evidência de risco humano, né, ou que os estudos em animais não demonstram risco fetal, mas não há estudos no ser humano. Então, já é uma classificação assim, esses medicamentos eles já não têm tanto risco teratogênico em relação ao C, a D e a X, mas mesmo assim você tem que ter, né, uma certa cautela para fazer a prescrição, né, para a gestante. Mas aqui pede com 6 semanas de gestação. 6 semanas de gestação, se a gente vê, né, compreende entre a 3ª e 8ª semana, então nesse período de maior potencial teratogênico, né, de maior risco de alguma anomalia congênita. Então, no gabarito, né, na resposta certa, a gente tem que colocar mais ou menos o seguinte, que apesar de 6 semanas gestacionais se enquadrar no período crítico de exposição a teratógenos, a metildopa é um medicamento de classificação B, ou seja, não há evidência de risco para humanos, ou que estudos em animais não demonstram risco fetal, mas que ainda não há estudos no ser humano. Então, por isso, os benefícios do seu uso devem ser justificados, né, para a orientação de um médico. Então, sempre, gente, se cair uma questão dessa, por exemplo, na resposta de vocês têm que falar se os riscos se sobrepõem, se os benefícios se sobrepõem aos riscos. Por exemplo, vamos pensar em uma paciente que ela está com um estágio avançadíssimo de um tumor maligno. E ela precisa mesmo, para não correr risco nessa saúde, ela precisa fazer uso de um antineoplásico. Mas antineoplásicos, eles são de categoria, normalmente são de categoria X. Vamos pensar, por exemplo, na quimioterapia, de categoria X, de acordo com a FDA. Com certeza vai causar algum prejuízo para o feto. Mas, se a gente perceber, os benefícios, eles se sobrepõem aos malefícios, porque vai curar a paciente, entendeu? Então, tem que ter, o médico, ele sempre tem que fazer essa ponderação entre os benefícios e os riscos. E isso não pode faltar na resposta de vocês. No próximo comando, aqui, pede para a gente fazer a correlação do uso da nifedipina com 3 semanas gestacionais. De acordo aqui com a tabela, a nifedipina, ela é de categoria C, e a paciente, ela está usando, por exemplo, com 30 semanas de gestação. Aqui, quando os riscos eles não são, né, tão grandes, mas pode ocorrer alguma perturbação funcional. De acordo com a FDA, a categoria C indica que o risco não pode ser afastado, ou seja, o risco é menor, mas ainda há risco. E nisso eles chegaram a essa conclusão porque acaba que
pelos estudos científicos, né, faltaram, então, estudos em humanos, e os estudos em animais ou são, no caso, positivos para o risco fetal, ou igualmente faltam também para em estudos, né, para animais. Mas os benefícios potenciais podem justificar o possível risco. Então, aqui, de novo, dependendo, né, dos benefícios que vão trazer a paciente, pode justificar o risco que pode acabar acontecendo no feto, mas não significa que vai acontecer. Então, na resposta, a gente tem que colocar mais ou menos o seguinte, que o período de 30 semanas, a gente sempre tem que lembrar de falar do período, tá bom? Se ele é de baixo risco, de alto risco ou de um risco moderado, né? De acordo com esse gráfico aqui. Então, o período de 30 semanas gestacionais se enquadra em menores riscos de ação teratogênica ao feto, sendo que, em alguns casos, defeitos menores de formação se dão decorrentes do uso de substâncias teratogênicas nesse período. Só que a nefedipina, né, a gente lembrando da correlação, é um medicamento de classe C, o que indica que o seu efeito maléfico em humanos não é confirmado, mas que não é possível afastar o risco por completo. Assim, os possíveis benefícios desse medicamento podem justificar o seu uso, desde que seja por indicação e acompanhamento médico. Então, gente, de forma geral, o que eles esperam que a gente coloque, né, é lembrar mesmo. A gente não precisa lembrar, por exemplo, metildopa, é de qual classificação? Metatroxato, tetraciclina, mebendazol. Esses medicamentos a gente não precisa decorar de qual categoria que é, até porque a gente não tem cabeça para isso, para decorar tudo isso. Mas, tanto que aqui, né, na própria questão, eles trouxeram uma tabela para a gente se orientar, mas a gente precisa entender o que significa cada uma dessas categorias aqui, ó, A, B, C, D e X. E a gente também precisa ter na nossa mente esse gráfico que eu estou apontando para vocês, de acordo com esse risco, né? Quando que está o risco mais aumentado, que é da terceira ou oitava semana, lembrar da organogênese, lembrar da morfogênese, lembrar da gastrulação, da neurulação, que tudo acontece aqui nessa terceira semana. Então, lembrar também dos dobramentos fetais, né? Que já está tomando, então, a forma do embrião, o embrião já está tomando seu formato. Lembrar da formação dos membros superiores e inferiores a partir dos brotos. Lembrar, então, da osteogênese, né, que é a formação dos ossos, do esqueleto. Lembrar da formação dos músculos. Então, tudo isso começa a acontecer da terceira semana à oitava semana. É quando tem a maior formação, né, desses órgãos, dos tecidos. E o potencial de teratogênese diminui a partir da oitava semana, quando a gente já não chama mais de embrião, a gente já chama de feto, né? Com 9 semanas a gente já chama de feto. Aí aqui, agora eu vou falar para vocês dos casos clínicos da terceira semana em diante, que, de certa forma, não foge dessa outra dúvida de vocês, né? Aqui, essa imagem, essa ilustração, eu sei que é muita informação numa imagem só, mas é importante que vocês tenham, de forma geral, uma base, né, do que essa imagem está trazendo para a gente. Lembra que eu falei daquela expressão tudo ou nada? Pois acontece nesse período da primeira à segunda semana gestacional. É quando o embrião está passando, né, pelas sucessivas clivagens, e também ele começa a se implantar, ele começa o processo de nidação no endométrio. Os teratógenos, então, eles podem desencadear aqui, por exemplo, um prejuízo na nidação, causando, por exemplo, um aborto induzido por algum teratógeno. Já a partir da terceira semana, quando ocorre a gastrulação, certo? Com a formação dos folhetos embrionários, endo, ecto e mesoderme, em diante, ocorre, então, a organogênese, a neurulação, a morfogênese. Então, assim, se vocês tiverem uma memória fotográfica dessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, aí não vai ter erro, não vai ser difícil na hora da prova, se vier a cair alguma questão em relação a esses períodos críticos do desenvolvimento. Então, por exemplo, a partir da terceira semana, né, já começa a formação do tubo neural e também o fechamento do tubo neural. Aí você se lembra, né, o que acontece se não fechar o tubo neural, por exemplo, no neuróporo rostral? Pode acontecer uma anencefalia. E se for no caudal, pode acontecer uma espinha bífida, né, uma meningocele, uma mielomeningocele. Então, aqui, ó, defeito do tubo neural, tá vendo? Descrito para vocês, essa imagem aqui também é do Moore. E após o fechamento completo do tubo neural, mesmo assim, dependendo, né, da incidência do teratógeno, do grau de exposição ao teratógeno, por certo, né, pode ter um retardo mental, por exemplo.
Aqui, o tronco arterioso, o defeito de septo atrial, o defeito de septo ventricular, que já está relacionado ao sistema cardiocirculatório, certo? Pode acontecer alguma malformação cardíaca também, porque vocês se lembrem que a partir da terceira semana já tem a formação, por exemplo, do tubo cardíaco primitivo. Pois é, então, lembrando, né, desses marcos de desenvolvimento embrionário, de cada semana, né, da terceira até a 38ª semana, mais ou menos, lembrar o que se forma em cada uma delas, aí a gente já consegue entender que se tiver alguma exposição a algum teratógeno, seja físico, químico, biológico, pode ter alguma malformação, né, nesses órgãos, nesses tecidos. Aqui a amelia, a meromelia, além de fenda palatina, lábio leporino, malformação dos olhos, das orelhas, dos dentes. Então, aqui nesse próximo slide que eu trouxe para vocês, algumas das correlações clínicas de malformações, né, em relação à teratogenicidade, que a gente, só para relembrar que são os mais cobrados mesmo na prova. Então, aqui a anencefalia, como vocês podem ver, que seria, então, o não fechamento do neuróporo rostral. Aqui seria, então, os tipos, né, de espinha bífida, que são os disrafismos espinhais. Então, por exemplo, a meningocele é quando as células, quando as meninges, né, que são dura mater, pia mater, aracnoide, elas estão aqui, ó, dentro dessa célula, por isso meningocele. Meningo vem de meninge e cele vem de célula. Já aqui a mielomeningocele, mielo vem de mielina, então é quando as raízes, né, da medula espinhal aqui, elas estão também aprisionadas, né, nessa cavidade aqui que se forma. Isso aqui é por defeitos no fechamento do neuróporo caudal. Aqui é que a gente chama de fenda palatina, ou seja, no palato há a presença de uma fenda, fazendo então a conexão direta da cavidade nasal com a cavidade oral. Aqui pode estar associada ou não com o lábio leporino, que é isso aqui, ó, tá vendo? Tem uma fenda, né, conectando aqui o nariz e a boca externamente. Aqui, para vocês, é o que a gente chama de amelia ou meromelia, que é quando os brotos, né, que formam os membros superiores e inferiores, não se desenvolvem totalmente, causando, então, esse quadro de meromelia, amelia. E aqui, para vocês, é só um exemplo de uma malformação da orelha externa, né, do pavilhão auricular. Só lembrar, assim, que dos teratógenos, existem, então, os teratógenos químicos, os físicos, os biológicos. Dos químicos, por exemplo, a gente lembra dos fármacos, né? A talidomida, por exemplo, que é um sedativo, a talidomida, ela causa, ela é de classificação X, ela causa isso aqui, ó, que é a meromelia. A questão agora da rubéola, que já é um teratógeno biológico, a rubéola e também a sífilis podem causar malformações do sistema auditivo, certo? A sífilis, né, no caso, a sífilis congênita, então, se a gestante ela tiver sífilis, pode passar para o feto, causando, então, essas malformações, causando, por exemplo, uma surdez congênita. Mas a sífilis, ela também pode causar malformações nos dentes e nos ossos, além de lesões destrutivas no palato. Então, essa fenda palatina aqui pode ser em decorrência da sífilis. Outra questão também é a toxoplasmose, né? Se a gente for lembrar, a toxoplasmose também é um agente biológico, né? Um teratógeno que pode causar a microftalmia, causando, então, prejuízos na visão, né, do feto. Ele pode nascer cego. Por causa, então, por isso que, só para a gente fazer um link, né, com a monitoria que a Marina acabou de dar, por isso que nos trimestres, né, gestações, a gente a gente solicita alguns exames de rastreio, principalmente para AIDS, toxoplasmose, hepatite B e sífilis. Tudo bem, gente? Então, aqui eu vou continuar com a próxima questão. Essa questão aqui ela já está respondida, você vai perceber agora, mas aqui é que a gente faz, então, uma correlação com as causas que podem gerar oligodrama e palidrama. Então, na questão, isso aqui é de uma prova antiga, pedia para a gente fazer essa correlação, né? As condições clínicas ao lado podem ser decorrentes de causas maternas ou fetais,
correlacione e assinale a sequência correta. Então, a gente tem que entender o que na prova vai cair, se for cair sobre oligodrama e palidrama. Vai cair, por exemplo, as causas. E também pode acontecer até deles pedirem as consequências do oligodrama ou do palidrama. Então, por exemplo, uma agenesia ou hipoplasia renal pode causar um oligodrama. Uma agenesia esofágica pode causar um polidrama. Uma meningocele, uma diabetes gestacional, uma anencefalia podem causar polidrama. Uma insuficiência placentária também pode causar uma oligodrama. Mas isso aqui não é interessante que vocês decorem, é interessante que vocês entendam por que isso ocorre. Só para a gente revisar, então. Oligodrama, as causas do oligodrama é uma baixa produção de urina pelo concepto. Vamos retomar aqui. Por que um oligodrama pode ser causada pela baixa produção de urina pelo concepto? Você se lembra que eu falei para vocês agora há pouco que com 20 semanas gestacionais, o sistema renal, né, que faz as excretas do feto pela urina, né, para a produção de urina, já está desenvolvido a partir de 20 semanas gestacionais. Então, a partir de 20 semanas gestacionais, o feto produz a urina. Essa urina, quando ela é eliminada, ela constitui, né, ela compõe o líquido amniótico. Por isso que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de sentir o cheiro de líquido amniótico, ele tem um cheiro parecido um pouco, se lembra um pouco com água sanitária, justamente por causa dessa concentração de compostos nitrogenados, oriundos, né, da urina fetal. Mas se o feto ele tem alguma malformação, que a gente chama de agenesia renal bilateral, os seus rins não estão desenvolvidos, então não vai acontecer a taxa de filtração glomerular, consequentemente não vai ocorrer a produção de urina. Sem produção de urina, o líquido amniótico ele tende a diminuir de forma assim, né, gradual, a ponto de gerar um oligodrama. Outra questão também é a insuficiência placentária, no caso, a baixa circulação sanguínea, como eu falei naquela primeira questão que eu trouxe para vocês, a baixa circulação sanguínea fetal para os rins vai fazer com que pouco sangue chegue aos rins, porque ele vai estar sendo direcionado mais para o sistema nervoso central, por exemplo. E se os rins chega pouco sangue para os rins, a taxa de filtração glomerular nos rins, consequentemente, vai estar reduzida, prejudicando também na formação da urina, que vai gerar, então, um oligodrama. E a ruptura prematura das membranas ovulares. Quando a gente, no terceiro período, vocês vão ver que a gente chama muito de rotura da bolsa das águas, é justamente a rotura, ou seja, a ruptura, né, é como se fosse mesmo, como se a membrana amniótica ela se rompesse, liberando, então, líquido amniótico. Mas isso aqui, eu até marquei aqui para vocês em vermelho, o tabagismo. Por quê? Se a gente for lembrar, o tabaco, né, o cigarro, ele tem várias substâncias, mas uma delas que a gente não pode esquecer é a nicotina. A nicotina, ela é um vasoconstritor, então ela pode causar uma insuficiência de aporte sanguíneo da mãe para o feto. Ou seja, vai constringir os vasos uterinos, diminuindo, então, a passagem de nutrientes e de oxigênio da mãe para o feto. Isso pode causar, por exemplo, uma insuficiência placentária e, consequentemente, uma prematuridade, só para a gente fazer, né, os links aqui. Mas a nicotina, ela também diminui a concentração de vitamina C. Se a gente for parar para pensar, a vitamina C, ela é um dos constituintes da proteína colágeno. E o colágeno, por sua vez, é um dos constituintes principais da membrana amniótica. Então, pensem, se tem alta nicotina, vai ter uma baixa de vitamina C, consequentemente, vai causar um prejuízo no colágeno, igual no escorbuto, né, na doença do escorbuto, que a gente acaba vendo sobre essa doença também. E a baixa de colágeno vai causar, então, vai fazer com que a membrana amniótica se torne assim mais frágil, ela vai ficar mais fragilizada, a ponto de não conseguir suportar o líquido que ela está armazenando, né, o líquido amniótico, causando então assim micro-rupturas que vai causar a perda, né, de líquido amniótico pelas genitais, né, da gestante. E de consequências do oligodrama, que eles também podem cobrar as consequências, principalmente aqui, são os que mais pedem, que mais é cobrado, né, o risco de desenvolver uma hipoplasia pulmonar e, consequentemente, a não maturação completa dos pulmões. Porque, gente, o embrião, o feto, né, a partir do momento em que o seu sistema nervoso central já está desenvolvido a ponto de comandar a deglutição, ele já começa a deglutir, ele deglute mesmo, como se estivesse engolindo o líquido amniótico,
E esse líquido amniótico, ele vai chegar nos pulmões e ele vai promover a maturação pulmonar. O líquido amniótico é muito importante para a maturação pulmonar. Então, se tem uma baixa concentração, um baixo volume, na verdade, de líquido amniótico, vai causar um prejuízo na maturação dos pulmões. Mas outra questão também é que se tem um baixo volume de líquido amniótico, né, dentro da membrana amniótica, o feto, ele não vai estar mais parecendo que ele está, tipo, assim, boiando, né, no líquido amniótico. Vai ter pouco líquido amniótico, então ele vai estar mais comprimido ali dentro, bem apertadinho, de forma que isso pode causar algumas malformações, como o pé torto. O pé torto, então, como o feto não vai ter assim, tanto espaço, né, para ele crescer, se desenvolver, isso pode, então, desencadear o pé torto, que é os pezinhos mesmo do feto, eles estão tão espremidinhos que quando à medida que eles vão crescendo, eles vão entortando para o lado. Isso também é uma consequência da ligodrâmia. Agora, a polidrâmia, eles também perguntam aqui quantas causas, quantas consequências, né? As causas da polidrâmia, aqui os que eu destaquei, porque são os mais, assim, os mais prevalentes, os que eles mais costumam cobrar. O aumento da produção de líquido amniótico pelo feto, se a mãe for uma DMG descompensada, ou seja, se ela tiver uma diabetes descompensada, né, durante a gestação. Vocês ainda vão ver isso em metabolismo, mas, assim, uma pessoa diabética descompensada, principalmente se for diabetes tipo 1, uma das clínicas que a gente observa, né, é que o paciente, ele produz urina em excesso, ele produz muito mais do que uma pessoa normal, sem diabetes. Isso por quê? Diabetes, a gente trata de diabetes, né, como se fosse, assim, uma condição em que o paciente está com hiperglicemia, ou seja, a concentração de glicose no sangue está muito superior ao normal, considerado normal. Só que essa glicose hiperglicêmica, né, essa taxa de glicemia aumentada é prejudicial para o organismo. Por isso que o organismo, ele tende a expulsar essa glicose em excesso. E a forma mais adequada, mais eficaz para expulsar essa glicose em excesso é por meio da diurese. Só que para expulsar tanta glicose concentrada, a gente precisa diluir essa glicose, e para isso a gente precisa que a urina ela tenha um volume maior de água mesmo, né, da urina. Por isso que o diabético descompensado, ele acaba produzindo urina em excesso. Da mesma forma, então, se a mãe ela tem essas clínicas, né, da diabetes, se ela for descompensada, o feto que está se desenvolvendo dentro do seu útero também vai assumir os mesmos sintomas. Da mesma forma, então, que tem hiperglicemia na gestante, na circulação fetal, a gente também percebe uma hiperglicemia no feto. E, da mesma forma, ele também tem que expulsar essa glicose em excesso, por meio da diurese também. Por isso que o feto, se a mãe for DMG descompensada, né, o feto ele vai ter um aumento da sua produção de urina, que vai aumentar, então, o líquido amniótico, causando a polidrâmia, que é o volume de líquido amniótico superior ao normal. Outra causa da polidrâmia também pode ser a diminuição do consumo de líquido amniótico pelo feto. Lembra que eu falei para vocês que o feto, a partir do momento em que o sistema nervoso central já está desenvolvido a certo ponto de conseguir comandar os estímulos e a musculatura envolvidos na deglutição, o feto ele passa a deglutir o líquido amniótico. E esse principalmente para a maturação pulmonar. Mas se o feto ele não consegue deglutir esse líquido amniótico, sendo, então, por exemplo, uma consequência de uma anencefalia ou de uma atresia esofágica, esse líquido amniótico ele tende a se acumular lá, né, dentro da membrana do âmnio, causando, então, a polidrâmia. Mas, assim, por que, então, que uma anencefalia e uma atresia esofágica, por exemplo, podem causar uma diminuição do consumo de líquido amniótico pelo feto? Porque uma pessoa anencéfala, ela não tem a formação do sistema nervoso, do encéfalo, no caso, né? E vocês vão ver isso mais em neuroanatomia, mas de forma bem resumida, no encéfalo existem alguns núcleos importantes, né, que vão atuar na musculatura da deglutição. Se, então, não ocorre a formação, né, desses núcleos que estão relacionados com a função da deglutição, o feto anencéfalo, ele não consegue deglutir, simplesmente ele não consegue. Não há nenhum comando vindo do sistema nervoso central que ative, né, o mecanismo da deglutição.
E a atresia esofágica, atresia, gente, é como se fosse esqueci o nome da palavra, mas é como se o tubo, né, por onde passa algum composto, vai afinando cada vez mais, a ponto de que ele vai ocorrer, ele vai parar, não vai mais passar, não vai ter mais a passagem, né, o lumen, né, no caso aqui, pensando do esôfago. Eu ouvi aí o time, eu vou tentar correr aqui mais na minha explicação. Com isso, se ocorre uma atresia esofágica, ou seja, se o esôfago ele não é mais permissivo, né, para passar, então, o líquido amniótico, nesse caso, o feto não vai ter a capacidade de deglutir esse líquido amniótico que passe pelo esôfago chegando ao estômago. E com isso, ele, como ele não consegue, né, fazer essa deglutição correta por causa da atresia esofágica, acaba que esse líquido amniótico ele tende a acumular na medida que o feto vai urinando, vai tendo a produção do líquido amniótico, consequentemente, gerando, então, uma polidrâmia. E das consequências, as contrações prematuras, a ruptura prematura das membranas e o prolapso de cordão umbilical, porque o polidrâmio acaba tendo um estiramento, causando um estiramento do útero, né? E se o útero está estirado, quanto mais estirado ele está, né? Principalmente nas últimas semanas gestacionais, mais perto do parto, pode ocorrer umas contrações prematuras, que pode gerar um parto prematuro. E a ruptura prematura das membranas, vocês tentem fazer analogia, principalmente com a bexiga. Pense essas bexigas mesmo, né, de encher balão. Se a gente começa a encher ela de água, ela vai enchendo, a bexiga vai esticando, só que vai chegar um ponto que ela não vai aguentar tanta água dentro dela, ela vai romper. Isso também pode acontecer na polidrâmina, dependendo da quantidade de líquido amniótico dentro da membrana, né, do âmnion, ele não vai conseguir suportar tanto líquido e ele pode romper, e causando, então, essa ruptura prematura das membranas. Quando fala que membranas é da membrana amniótica. Também pode acontecer um prolapso de cordão umbilical, que é muito de alto risco, inclusive é um fator que pode indicar uma cesárea, né? Porque se tem um polidrâmio, vai ter pouco espaço para as outras partes fetais dentro do útero, porque o excesso de líquido amniótico é como se ele estivesse ocupando um espaço a mais do que deveria para o feto. E isso acaba causando um prolapso de cordão umbilical, ou seja, o cordão umbilical ele começa a prolapsar, ele começa a sair pelo canal vaginal. Se ele sai pelo canal vaginal, ele pode ser comprimido pela própria parede do canal vaginal, causando, então, uma interrupção da circulação placentária, causando, né, um prejuízo de aporte sanguíneo, né, de nutrientes e oxigênio para o feto, causando, então, um sofrimento fetal. Por isso que é uma das indicações para cesárea, nesse caso. Aqui, por último, eu preciso da questão para vocês, que o comando é o seguinte: em relação à maturidade pulmonar, analise as assertivas abaixo e responda, né, VOF. Então, aqui, o período, quando a gente pensa de maturação pulmonar, a gente pensa em períodos. Tem o primeiro período, que é o pseudoglandular, o segundo, que é o canalicular, o terceiro, que é o saco do saco terminal, e o quarto, que é o do período alveolar. O que vocês precisam saber para a prova, gente, sobre maturação pulmonar, é o período e em que fase da gestacional, do desenvolvimento embrionário ele está presente. Então, o pseudoglandular, ele está presente da 6ª à 16ª semana, o canalicular da 16ª à 26ª, o do saco terminal a partir da 26ª até o nascimento, e o do alveolar da 32ª até os 8 anos de idade. Aqui eu não vou me delongar muito nessa questão, mas a alternativa correta é a letra E, porque é só essa alternativa quarta aqui que vai estar falsa. Por quê? Olha o que fala aqui. Na 26ª semana, os sacos terminais são revestidos principalmente por células epiteliais pavimentosas de origem exodérmica. Aqui que está o erro. Não é de origem exodérmica, é de origem exodérmica. Vocês se lembram na monitoria passada, se não me engano, que eu falei para vocês, sobre os órgãos originados de cada folheto embrionário, da ecto, da meso e do endoderme? Eu falei para vocês que a endoderme ela vai constituir o epitélio, né, o revestimento interno, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Então, essas células epiteliais do sistema respiratório são de origem endodérmica, por isso que a 4 está falsa. Tudo bem, gente?
Então, a resposta, e as outras estão certas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, é por falta de tempo mesmo, mas se eu tivesse mais tempo, eu explicaria detalhadamente cada uma dessas alternativas, mas eu posso, se vocês tiverem com dúvida, vocês me mandem mensagem no privado que eu posso responder para vocês, mas a alternativa aqui correta é a letra E, só a 4 que está falsa. Então, existe também uma síndrome da angústia respiratória, que é justamente causada pela deficiência de surfactante. Vamos recordar aqui rapidinho. O surfactante, as células, né, do sistema respiratório, as principais células epiteliais são os pneumócitos tipo 1, que são essas células epiteliais aqui que a gente observa, certo? Elas são bem mais delgadinhas, porque para permitir, né, a troca hematoaérea, né, de oxigênio, CO2 e oxigênio, tanto no caso dos alvéolos, para o ambiente externo, né? E também tem os pneumócitos tipo 2, que são células especializadas no sistema respiratório para a produção de surfactante. Se a gente for lembrar na química, surfactante uma substância, um composto anfifílico, ou seja, é como se ele fosse um detergente. Ele tem características tanto polares quanto apolares. Então, eles interagem ao mesmo tempo tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. E eles têm a importância porque eles diminuem a tensão superficial, impedindo o colabamento aqui desses alvéolos. Se os alvéolos eles se colabarem, não vai ocorrer a troca aqui de gases, CO2, oxigênio, impedindo a respiração. Por isso que o surfactante é tão importante, porque o surfactante, à medida que eles vão diminuindo a tensão superficial, não vai ocorrer, vai impedir, né, o colabamento aqui dos alvéolos pulmonares, permitindo, então, a eficiência das trocas aéreas. E só para finalizar, para a gente, de certa forma, não tratar, aqui eu, na verdade, eu deveria colocar prevenir. Para prevenir essa síndrome da angústia respiratória no recém-nascido, deve-se fazer um tratamento materno com glicocorticoides durante a gestação. Se houver, então, uma indicação de risco de trabalho de parto prematuro. Gente, vocês têm que saber que com 26 semanas, ou seja, com aproximadamente de 6 a 7 semanas, o feto, se ocorrer, né, um parto prematuro, se ele tiver um cuidado intensivo, é possível que ocorra, né, a sua sobrevivência após o parto, mas antes desse período canalicular, difícil, eu acho que é até impossível, né, do feto sobreviver, mas com 26 semanas, se tiver um cuidado intensivo, o feto ele já pode sobreviver, tudo bem, gente? Justamente por causa dessa produção de surfactante. E também do desenvolvimento dos pneumócitos tipo 1 e tipo 2. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês nessa revisão aqui geral. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que não sei se vai ter tempo nesses 3 minutinhos, mas aqui, deixa eu ver se tem uma dúvida no chat. Eu vou tirar aqui foto dessas perguntas que vocês mandaram aqui no chat e eu vou responder no privado para cada um, tá bom? Se eu não souber quem fez a pergunta, aí eu mando lá no geralzão mesmo. Mas, assim, gente, eu espero que essa revisão tenha sido satisfatória para vocês. Marina, se eu esquecer de alguma dúvida lá, aí se você tiver, não sei, tirado foto ou se lembrar de alguma, você me fala, tá bom? Tá, joia. Eu vou printar também. Tá. Mas assim, como meu irmão estava gravando aqui para mim, eu espero que tenha dado tudo certo. Aí acho que vai ter aí as perguntas, eu vou dar uma repassada. Você só fica passando aí, Esther, vai passando aí para cima que a gente vê. Desde o início? Pode ser desde o início mesmo. Que aí fica gravado no vídeo. Uhum. Beleza. Gente, é isso então que a gente queria falar para vocês. A prova, ela não é difícil se vocês tiverem estudado tudo
direitinho, abordado todos os objetivos, né, que foram feitos durante as sessões tutoriais, vocês vão ver que não vai fugir do que vocês viram mesmo nas tutorias não, tá bom, gente? Eu agradeço muito, então, pela atenção de todos, pela participação de todos. Tchau, pessoal. Boa tarde, boa prova. Tchau, gente.